Muito bem, turma. Vamos retomar a aula, então. Começando o terceiro bimestre com o tópico Formas de Estado. Bom, aqui em Formas de Estado, nós vamos estudar a forma de organização territorial do Estado. A ideia é de que o Estado é mais ou menos centralizado, né? Se ele é mais descentralizado, mais centralizado, no sentido de criar entes subnacionais e atribuir-lhes competências, quiçá competências constitucionais e poder constituinte derivado, né? Então, tudo isso entra no estudo das formas de Estado, a organização territorial e o exercício do governo em função do território. Então, formas de Estado se refere ao modo como é exercido o poder político em função do território, variando conforme o grau de descentralização do poder. Deixa eu só tirar essas transições que eu não gosto. Então, quando a gente fala em forma de Estado, a gente se refere ao modo como é exercido o poder político em função do território, variando conforme o grau de descentralização do poder. Então, se é mais centralizado, mais descentralizado, e conforme os graus de descentralização, nós classificamos as formas de Estado. Então, é a organização do território de um Estado para o exercício do poder político. E qual a importância da descentralização e o que significa descentralização? É a atribuição de competências próprias do governo para diferentes entes, para diferentes entidades do próprio Estado. Né? Então, o Estado descentraliza, tira de uma única esfera de poder e atribui certas competências próprias de governo a diferentes entidades. Né? Então, descentralizando. Então, em vez de haver uma tomada de decisões em um único foro, em um único nível, há diferentes níveis, diferentes foros em que essas decisões de governo podem ser tomadas. Por exemplo, imaginem que no Brasil fosse ultracentralizado, que qualquer decisão precisasse ser tomada em Brasília. Isso é impossível no país com as dimensões do Brasil, esse tipo de organização. Imagine que a gente precise de uma lombada, né? Que seja construída uma lombada na frente da Unioeste. Você depende de uma decisão de Brasília para isso. É inviável, né? É inviável. Então, a ideia de descentralização é permitir que diferentes entes e diferentes decisões sejam tomadas em outros níveis. A centralização extrema, como essa que eu mencionei, só é possível nos pequenos estados por motivos óbvios, né? Um país com pequenas dimensões territoriais, com baixa demografia, permite esse nível de centralização. Então, países pequenos, como a gente viu nos seminários, como Mônaco, como Nauru, Dominica, permite esse tipo de situação. Países médios e grandes, não. É preciso algum tipo de descentralização política. E a descentralização política, então, gera impacto na construção da democracia participativa e da efetivação da cidadania. O cidadão se sente próximo dos foros de decisão política. O cidadão se sente próximo da tomada de decisão e isso dá legitimidade à atuação do Estado e permite a efetivação da cidadania, o direito de participação na vida política da sociedade, decidindo seus rumos. Inclusive, esse era um dos pleitos dos habitantes das regiões de Carajás e Tapajós, no Pará, com relação à divisão do estado do Pará, quando teve aquele plebiscito de que a gente já falou. A reivindicação, né, maior proximidade com a capital, maior proximidade com as tomadas de decisões. Então, em algumas regiões,
Os habitantes estavam a milhares de quilômetros de Belém, né? Então era essa uma reivindicação, maior proximidade. No fim, o plebiscito não deu certo, mas a gente pode entender como legítima essa reivindicação. Então a descentralização serve para amenizar esse tipo de problema. E nós podemos observar uma evolução das formas de organização territorial e repartição de competências ao longo da história, né? Dando forma a diferentes formas de Estado, diferentes organizações territoriais do Estado para exercício das atribuições próprias de governo. Então, dentro dessa classificação antiga, vamos chamar assim, de formas ultrapassadas, formas que hoje não se empregam, de organização territorial, nós temos essas: a união pessoal, a união real, a confederação, o sistema colonial e principados e protetorados. Tá? Tudo isso hoje está démodé, está fora de moda. União pessoal ocorria quando havia essa figura, um rei, dois reinos. Um rei, dois reinos. O exemplo que eu dou é da União Ibérica. No próximo slide. Vejam aí a União Ibérica. Então, a União Ibérica teve esse território, a Península Ibérica inteira, aqueles outros territórios na Europa, né, onde hoje é a Itália, onde hoje é a Holanda, a Bélgica, partes da Alemanha e da França, a Sardenha, e fora da Europa, vastíssimos territórios. O Brasil era parte da União Ibérica, América Espanhola, territórios na Ásia e na África. Foi o primeiro império onde o sol não se punha, né? Com um território muito mais amplo do que viria a ser o do Império Britânico. Enfim, a União Ibérica surge da unificação dinástica entre Portugal e Espanha. O que aconteceu com Portugal? Então, Portugal, o rei Dom Sebastião estava envolvido na batalha contra os mouros no norte da África, e ele morreu em 1576, se não me engano. Não, 1578. Ele morreu na batalha de Alcácer Quibir, no norte da África, combatendo os mouros. E o trono de Portugal ficou vago. Ele não deixou descendência, o parente mais próximo dele era um tio octogenário, que era clérigo, era da igreja e também não tinha filhos. E esse cardeal rei governou por 2 anos e morreu. E aí o trono de Portugal ficou vago, em 1580. E aí foram convocadas as cortes, ou seja, os nobres, para decidirem qual dos candidatos à sucessão aberta do rei seria aprovado. Então, apresentaram-se alguns candidatos, ou seja, quem tinha proximidade, parentesco com o rei morto, vários candidatos, e um dos candidatos era o rei da Espanha, o rei Filipe II da Espanha. E os nobres votaram, decidiram por ele, decidiram pelo rei da Espanha como sendo o sucessor do trono de Portugal. Inclusive, o Filipe II tem uma frase emblemática sobre essa situação, sobre, no caso, a sucessão dinástica em Portugal ter sido favorável. A frase dele é: "Lo compré, lo heredé, lo conquisté." Eu comprei, eu herdei, eu conquistei. Porque ele comprou no sentido de que ele subornou os nobres de Portugal. Ele herdou porque ele tinha direitos dinásticos de famílias. As famílias reinantes europeias sempre tiveram, e têm laços de parentesco. Então ele nem era o parente mais próximo, mas no caso, por direitos sucessórios, acabou ficando com ele. Foi considerado legítimo o pleito dele. E eu conquistei porque ele colocou tropas na fronteira da Espanha com Portugal, como quem ameaça. Se não me for favorável a decisão, eu invado Portugal.
Então, eu o herdei, eu comprei, eu conquistei, é a frase do Filipe II, que sintetiza essa situação. O Filipe II, em Portugal, é Filipe I, tá? Então, não estranhe que vocês, se vocês encontrarem na bibliografia, numeração diferente. Na Espanha, ele era Filipe II. Em Portugal, como nunca tinha havido um rei Filipe, ele era rei Filipe I. Outro detalhe, para ser bem chato. Em espanhol é Felipe, com E. Em português é Filipe, com I. Muito bem. Então, era uma situação de união pessoal. Um rei, dois reinos. O rei, Filipe II, governava a Espanha e governava Portugal. Mas os dois reinos não se fundiram. Eles se mantiveram independentes entre si. Claro que isso houve repercussões na política externa de ambos, na cooperação, em vários assuntos. Mas eles se mantiveram independentes enquanto existiu a União Ibérica. Quer dizer, Portugal manteve a sua legislação, manteve o seu tesouro, manteve sua língua, manteve seu exército, independente dos da Espanha. A Espanha tinha seu próprio exército, seu próprio tesouro, suas colônias. Então, um rei, dois reinos. Dois reinos separados, independentes, governados pelo mesmo rei. Isso é a união pessoal. E essa figura, essa instituição, foi muito comum ao longo da história política europeia. Estou pegando um exemplo que nos é pertinente porque o Brasil, colônia nessa época, integrava a União Ibérica. E essa situação continuou pelos 60 anos seguintes. Então, o rei Filipe II, depois o filho dele, Filipe III, depois o neto, Filipe IV, foram os reis que reinaram nesse período. O Filipe IV, a partir de 1630, é isso aí, um pouco antes de 1630, começou a adotar medidas no sentido de unificar Portugal e Espanha, né? Unificar. Por exemplo, fazendo uso das tropas portuguesas nas guerras europeias. Porque a Espanha, a casa dinástica, Habsburgo, tinha parentesco com a casa de Áustria, né? A casa dos Habsburgo da Áustria, do Sacro Império Romano Germânico, eles tinham uma aliança, e eles estavam em conflito por toda a Europa. Um desgaste imenso, né? Que depois esvaziaria o poder dessa casa dinástica. Mas nesse momento, os Habsburgo estavam envolvidos em guerras europeias na Holanda, né? Porque a Holanda era colônia da Espanha nessa época, então a Holanda estava em guerra de independência contra a Espanha e outros conflitos europeus, e o rei Filipe IV queria utilizar os exércitos de Portugal e o tesouro português em benefício desse conflito. E os nobres portugueses se revoltaram, né? Então houve o movimento chamado Restauração Portuguesa, em 1630, em que foi defenestrado um representante da Espanha, que era assessor da Duquesa de Mantua. Defenestrar, vocês devem saber, é quando se joga pela janela, né? Então o sujeito foi defenestrado, literalmente, mas claro, da janela de um palácio altíssimo. Então foi uma conjura dos nobres palacianos contra a Duquesa de Mantua, que era a governadora de Portugal em nome do Filipe IV, e o assessor dela, eu esqueci o nome dele agora, sempre soube, foi defenestrado, e isso dá início à restauração portuguesa, que se consolida 10 anos depois, em 1640, quando Portugal derrota as tropas espanholas que tinham ido para defender a soberania da Espanha sobre Portugal. E aí se consolida a independência portuguesa. Então, Portugal se separa e se extingue a União Ibérica, se extingue essa formação de união pessoal, um rei, dois reinos. Então, a união pessoal, a União Ibérica durou enquanto foi puramente uma união pessoal. Portugal manteve sua autonomia, sua independência. A partir do momento
que o rei passou a implementar medidas de unificação, aí os portugueses se revoltaram. Como parênteses sobre consequências disso, para nós aqui, os colonos portugueses ultrapassaram em muito a linha de Tordesilhas, que a gente estuda no colégio, uma linha, né, que pega apenas uma parte do que hoje é o território do Brasil. E foi justamente no período da União Ibérica que, sobretudo os bandeirantes, mas também os... como é que fala? Os pecuaristas do Nordeste, digamos assim, sertanejos. Os sertanejos ultrapassam a linha de Tordesilhas. Sertanejos, no caso, com a criação de gado, né? E os bandeirantes, sobretudo, à procura de apresamento de índios e à procura de metais e pedras preciosas. Então, ultrapassam a linha de Tordesilhas e expandem o território do Brasil colônia. E a Espanha não se opôs, porque, primeiro, era um território que, naquele momento, não lhe interessava. Então, alguém, em algum momento, tomaria posse. Segundo, porque era um território inacessível. O acesso mais facilitado era a partir mesmo do Brasil. Mata fechada, né? Mata dentro. Não por acaso o estado de Mato Grosso tem esse nome. E terceiro, porque a Espanha fez o seguinte cálculo: alguém vai tomar controle daquele território, que sejam os portugueses. Melhor do que ingleses, melhor do que franceses, melhor do que holandeses. Que se alguém vai tomar conta daquele território, que sejam os portugueses. Afinal, nesse momento histórico, Espanha e Portugal têm o mesmo rei. Então, essa foi uma consequência. Para Portugal, Portugal herdou uma guerra com a Holanda. Portugal tinha relações econômicas com a Holanda muito fortes antes da União Ibérica. Aí, com a União Ibérica, Portugal e Espanha passaram a guerrear juntos contra a Holanda. E aí terminou a União Ibérica, a guerra entre Portugal e Holanda continuou, e Espanha e Holanda fizeram um tratado de paz. Isso é bastante irônico na história portuguesa. Espanha e Holanda se entendem, agora a Holanda não se entende com Portugal. E, inclusive, o padre Vieira tem uma série de sermões a respeito da guerra contra a Holanda, né? Muito importantes. Mas, enfim, essa é uma união pessoal. É um esquema de um rei e dois reinos. A união real é uma evolução da união pessoal. A situação em que há um rei para dois reinos. E essa situação evolui para a unificação dos dois estados. Foi o que aconteceu com a Inglaterra e a Escócia. Vejamos de novo naquela imagem, agora na imagem da direita. Então, ali vocês veem a Escócia e a Inglaterra embaixo. Tem ali o País de Gales, Irlanda do Norte, a República da Irlanda. Nós vamos considerar neste momento apenas a Inglaterra e a Escócia. Àquela altura, eram dois reinos independentes. Dois reinos independentes. Aí morreu a rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth, que hoje nós chamamos de Elizabeth I, sem deixar sucessão, e o seu parente mais próximo era o primo dela, Jaime I da Escócia. Então, Jaime I passa a governar a Inglaterra e a Escócia. E para efetivar, né, buscando efetivar essa união, porque nesse momento é uma união pessoal, é um rei e dois reinos. Mas já planejando uma unificação, ele transfere a capital para Londres. Então, ele passa a governar os dois reinos a partir de Londres. O rei da Escócia passa a governar também a Inglaterra, ambos os países a partir de Londres. E algumas décadas depois, no ato de união de 1707, os dois países se unificam em um só. Então desaparece o reino da Inglaterra, desaparece o reino da Escócia e surge um único país, uma fusão, como a gente viu antes, uma fusão que é o Reino Unido da Grã-Bretanha. Isso já tinha acontecido em relação ao País de Gales e Inglaterra, né? Então desaparecem essas coroas e surge uma única coroa, um único reino, que é o Reino da Grã-Bretanha. Então, para vocês entenderem os nomes, essas ilhas são chamadas de Ilhas Britânicas. As Ilhas Britânicas são formadas por duas ilhas principais. A Ilha Maior, que é chamada de Ilha da Grã-Bretanha. Grã-Bretanha porque tem uma região da França que é chamada de Bretanha.
né, onde estão os bretões. Os bretões colonizaram, isso em termos medievais, colonizaram a Inglaterra, né? E aí virou Grã-Bretanha. Então, aqui é a Bretanha, na França, e a Grã-Bretanha, essa grande ilha. E a outra ilha, a ilha da Irlanda. E há outras ilhas menores, né? A ilha de Man, essas ilhas aqui do norte, mas as duas ilhas principais, a ilha da Grã-Bretanha e a ilha da Irlanda, as duas juntas, com todas aquelas outras, formam as Ilhas Britânicas. Dentro da Grã-Bretanha, nós temos a Escócia, a Inglaterra e o País de Gales, que formaram um reino, ainda no século XVIII, e esse reino colonizou a ilha da Irlanda. A Irlanda virou uma colônia do Reino Unido da Grã-Bretanha. Em 1921, a República da Irlanda se torna independente, mas a parte norte continua integrante do Reino Unido da Grã-Bretanha e passa a ser chamada, essa parte norte, de Irlanda do Norte. Por quê? Porque era uma região onde estiveram mais presentes os colonos ingleses. São, inclusive, anglicanos, enquanto que os irlandeses, na ilha da Irlanda, em sua maioria, os irlandeses são católicos, né? Com exceção dessa porção norte, onde estiveram presentes massivamente os colonos ingleses, e eles eram anglicanos. Então tem essa questão religiosa também a ser considerada. Essa parte norte não aderiu à independência da Irlanda, da República da Irlanda, também chamada de Eire, e se manteve conectada à Grã-Bretanha. Então hoje, o que nós chamamos de Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte é isso. É a Grã-Bretanha mais a Irlanda do Norte. E a Grã-Bretanha é formada por Inglaterra, País de Gales e Escócia. Mas lembrem-se, Escócia, Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte não têm autonomia legal, não são nem pessoas jurídicas de direito interno. Não é como aqui que nós temos o estado do Paraná, que paga salários, tem um governador. Lá não existe isso na Inglaterra. Não existe nenhuma legislação na Inglaterra. A Escócia ainda conseguiu um certo grau de autonomia por causa do pleito independentista, e a Escócia hoje tem um parlamento, já tem há uns 20 anos um parlamento, tá? Mas é uma situação atípica. Agora, a Inglaterra não tem parlamento próprio. Nem o País de Gales, nem a Irlanda do Norte. Então, é isso, tá? Então, para exemplificar o caso da União Real, nós temos essa situação da Inglaterra e da Escócia. Eram dois reinos que evoluíram de uma união pessoal para uma união real. O que não aconteceu com a União Ibérica. Portugal se revoltou, se tornou independente. Lutou pela sua independência. Confederação, que é o que nós vamos estudar com bastante detalhes na semana que vem, não, na próxima aula, daqui a 2 semanas, é uma situação em que estados soberanos unem forças almejando um objetivo comum. Em termos muito livres, nós podemos dizer que uma confederação corresponde ao que nós entendemos hoje por bloco econômico. O Mercosul, guardadas as diferenças, considerando as diferentes proporções, o Mercosul é como se fosse uma confederação. O que acontece em ambos os casos? Os estados permanecem soberanos, os estados podem se desligar dela no momento que se quiser, do momento que quiserem. Tanto no bloco econômico como na confederação, os estados unem forças buscando o objetivo comum. Nas confederações, normalmente o objetivo era bélico. O objetivo tendo por objetivo se defender ou enfrentar, fazer frente ou derrotar um inimigo comum. Então, historicamente, a confederação tem essa conotação bélica, unir forças no sentido de forças militares. Enquanto que os blocos econômicos têm uma motivação mais de cunho econômico e, secundariamente, um cunho político de integração regional. Uma confederação que merece destaque é a Confederação dos Estados Unidos da América,
que deu origem ao país Estados Unidos da América, mas isso nós vamos falar melhor na semana que vem. E a Suíça? A Suíça, por tradição, se chama Confederação Helvética. Nós chamamos de Suíça, mas o nome oficial do país é Confederatio Helvética. É um nome em latim, porque é um país com 4 línguas oficiais, e para não usar nenhuma dessas línguas como para designar o nome do país, eles preferiram usar o nome na língua culta histórica, que é o latim, né? Então, Confederatio Helvética. É o nome que se mantém por tradição, mas a Suíça não é mais uma confederação há muito tempo. A Suíça é uma federação, é um Estado federal, tá? Na confederação, as unidades mantêm soberania. Na Suíça, os cantões não têm soberania, têm autonomia dentro de um país único que tem soberania, que é a Suíça ou Confederação Helvética. Então, não se enganem, a Suíça tem por nome confederação, mas não é uma confederação, é uma federação. Sistema colonial. Professor, Oi, pois não, pode falar. a OTAN, ela é um tratado, né? A OTAN é um tratado. O tratado Organização do Tratado do Atlântico Norte. É uma organização internacional, Paulo. Tem personalidade jurídica autônoma em relação aos seus membros, né, aos seus estados integrantes. Ela tem um quê de confederação, né? Que é para defender que eu saiba, né? Não tenho certeza, mas até onde eu sei é para defender aqui a América, bem dizer, né? Na verdade, não a América, são os países do eixo América do Norte e Europa. Então, é só países do Atlântico Norte. Vejam que curioso, a Argentina, há alguns anos, pediu associação à OTAN. E a OTAN negou, alegando que a Argentina não é do Atlântico Norte. Agora, Israel é parte da OTAN, e Israel está muito longe do Atlântico. Então, Israel, vejam aí, né? 2 pesos, 2 medidas. Então, é uma associação, uma organização militar. E como organização internacional, Paulo, tem personalidade jurídica autônoma, tá? É uma organização. A gente vai ver em direito internacional público, vocês vão estudar comigo, é uma organização intergovernamental, ok? Muito bem. Sistema colonial, então, é a situação em que há uma colônia e uma metrópole. No sistema colonial, o Estado gestiona os territórios coloniais, de maneira distinta de como gestiona o território metropolitano. Ou seja, são territórios com regime jurídico distinto. Por exemplo, isso se expressava pelo Pacto Colonial. No Pacto Colonial, a colônia fornecia matéria-prima e o comércio era triangular, né? E a metrópole oferecia produtos manufaturados, né? Que eram comercializados com monopólio dentro do território colonial. Isso é o Pacto Colonial. E todo o comércio é triangular. A colônia não pode comercializar com terceiros países, apenas com a metrópole, e a metrópole, sim, pode comercializar com outros países. Então, os cidadãos da colônia eram cidadãos de segunda classe. Inclusive, havia a chamada cláusula colonial nos tratados internacionais de antigamente, que eu vou falar também lá em Direito Internacional Público. Por exemplo, quando um país tinha colônia, vamos pegar a França, que tinha colônia no século XX, fazia um tratado em matéria de direitos humanos e incluía a cláusula colonial, dizendo que as disposições desse tratado não se aplicavam aos territórios coloniais. Ou seja, a metrópole não reconhecia direitos humanos aos cidadãos da colônia. Eram cidadãos de segunda classe. Inclusive, essa questão é uma das que dão margem à independência dos Estados Unidos. A redução, chamado capitis deminutio, a redução do status jurídico dos cidadãos da colônia, das colônias da América do Norte, em relação aos cidadãos metropolitanos, é o que levou ao chamado Tea Party, né? A festa do chá,
em que colonos jogaram caixas de chá ao mar, revoltados pela cobrança de um imposto sobre o comércio do chá. Então, a Inglaterra vinha cobrando impostos sobre impostos, criando cada vez mais impostos para os colonos, que eram impostos que não havia aos cidadãos da metrópole, e os colonos se revoltaram. Essa situação de capitis deminutio. Capitis deminutio é uma expressão latina que se refere à diminuição do status social, do status legal de alguém. Em Roma acontecia, por exemplo, quando alguém não conseguia pagar a dívida e virava escravo. Sofria uma capitis deminutio. Ou então voltava ao pátrio poder, né? Tinha se tornado, como é que fala? Não é alforriado, emancipado. E por algum motivo aquela emancipação era anulada ou revertida, e daí a pessoa voltava ao pátrio poder, não tendo, por exemplo, disposição dos próprios bens. Isso era uma capitis deminutio. Então, o que acontecia no pacto colonial era uma capitis deminutio. Os cidadãos da colônia eram rebaixados em seus direitos. Né? Não era só uma situação estática. Na verdade, direitos eram suprimidos sistematicamente dos colonos. Hoje, não existem mais colônias. A ONU, dentre as principais e primeiras disposições da ONU, está na superação do sistema colonial. As colônias tinham que exercer, os cidadãos das colônias tinham que exercer sua autodeterminação, no sentido de decidir se tornariam independentes ou se integrariam ao território do Estado. Isso a gente falou nos seminários, né? Isso foi tratado nos seminários. E então vimos territórios descolonizados, né? Enfim. Então alguns se tornaram independentes, por exemplo, a Guiana, que era a Guiana britânica, virou um país independente. Já os guianenses franceses decidiram pela não independência, decidiram se integrar à França. E a Guiana francesa, portanto, é a França. A gente coloca lá a Guiana francesa, mas ali para todos os fins é França. O Estado é a França. A Guiana francesa é uma província ultramarina de um país chamado França. Então, o Brasil não tem fronteiras com Guiana francesa. O Brasil tem fronteiras com a França. E os resquícios que sobraram do sistema colonial são chamados de territórios não autônomos. Também foi tema do seminário. Então, são territórios cujos habitantes ainda não exerceram direito à autodeterminação, ainda não decidiram se querem independência ou se querem se integrar. E a ONU publica uma lista anual desses territórios não autônomos. A ideia é uma espécie de punição moral, né? Ter ali o nome do território integrado é uma forma de pressão contra o país que exerce o poder metropolitano sobre aquele território. Nas mais recentes listas, desde 2012, se não me engano, por aí, tem sido 12 os territórios não autônomos. Mas essa lista já foi bem ampla e vários se transformaram de não autônomos em países independentes. Então, hoje não existem mais colônias. Os resquícios são os territórios não autônomos. E outra forma de organização territorial eram os principados e protetorados, basicamente unidades políticas satélites de um poder central. Inclusive o nome era proposital, principado, era como se fosse um reino de segunda classe, de segundo nível. Exemplo disso é o Principado de Mônaco, que tem esse nome por tradição. Então, no Principado de Mônaco, os governantes são príncipes, né? O governante é o príncipe, não é o rei, é o príncipe, o título. E a ideia original é que o Principado de Mônaco seria um estado satélite da França, subordinado à França. Então, a França é o reino, Mônaco é um principado que está no entorno geopolítico da França. Inclusive, isso eu vou falar mais na aula sobre monarquia, existia uma disposição no tratado entre a França e Mônaco que dizia que se a família Grimaldi, que é a família reinante de Mônaco, desaparecesse, não deixasse herdeiro,
Mônaco, o território de Mônaco seria integrado à França. Olha que curioso, gente. Se a família Grimaldi desaparecesse e deixar herdeiros, o território de Mônaco seria integrado à França. E essa disposição era uma disposição histórica, né, antiga, do tratado entre a França e Mônaco, e que gerou bastante repercussão no começo deste século, nesse começo de milênio, porque o príncipe herdeiro, o príncipe Albert II, ele não queria se casar, ele já era lá, né, sei lá, quarentão, e não queria se casar, era playboy e tudo mais, né? E era o filho único. Olha só, filho único. Então, a família Grimaldi estava na iminência de desaparecimento. Então, se ele morresse por qualquer motivo, quando morresse o rei, teria acabado. A família Grimaldi e Mônaco seria integrado à França. Então, nessa situação de periclitância do Estado, né, se fez uma revisão do acordo e se tirou a validade, se retirou essa disposição. Então, hoje não existe mais, não está mais em vigor. Tá? E aí o sujeito se sentiu à vontade para se casar e hoje tem filhos, teve filhos gêmeos e tudo mais. Ele não queria se casar enquanto tivesse essa obrigação, né? Imagino eu. Mas, enfim. Daí vem o nome Principado. Além do Principado de Mônaco, Andorra é um principado também. Tem 2 príncipes, 2 copríncipes. Astúrias é um principado dentro da Espanha, mas é um nome por tradição. Astúrias não tem soberania. É uma comunidade autônoma dentro da Espanha. É um ente subnacional da Espanha, mas tem por título o Principado de Astúrias. E o príncipe herdeiro do trono espanhol é chamado de Príncipe de Astúrias. E Porto Rico. Porto Rico é o que era um antigo protetorado, né? Protetorado seria um território que delega a sua soberania a um terceiro. Hoje, como resquício de protetorado, nós temos Porto Rico. Porto Rico era colônia espanhola. Na guerra hispano-americana de 1898, a Espanha perdeu a guerra para os Estados Unidos e perdeu suas últimas colônias. Os Estados Unidos tomaram as últimas colônias da Espanha. Cuba, Porto Rico, Filipinas, Guam. Esses se tornaram independentes. Guam ficou como território dos Estados Unidos e Porto Rico virou o que hoje é chamado de Estado Associado. É basicamente a figura do protetorado. Competências inerentes à soberania são delegadas a um terceiro país. É o que Porto Rico faz. Porto Rico delega boa parte dessas competências aos Estados Unidos, por exemplo, Forças Armadas, relações exteriores. Então, essas são as formas antigas de organização territorial, formas antigas de Estado. E a classificação atual? Nós temos essas 4 classificações, essas quatro possibilidades. Estado federal, Estado unitário, Estado regional e Estado autonômico. Para os fins da nossa disciplina, nós vamos considerar que o Estado regional é um tipo de Estado unitário, tá? Que a doutrina diverge quanto a isso. Alguns autores dizem que o Estado regional é uma outra forma, a terceira forma de organização territorial. Outros autores, que são os que nós seguimos, né, como o Dalmo Dallari, dizem que o Estado regional é um tipo de Estado unitário. A gente vai ver, tem Estado unitário concentrado, Estado unitário descentralizado, Estado unitário regional, né? Então vamos considerar regional como um subtipo do Estado unitário, seguindo aí a doutrina que nos orienta na bibliografia. E tem um caso único, que é a Espanha, que adota uma forma de organização que não é nem federal nem unitária. Eles chamam de Estado autonômico, com uma série de particularidades. Portugal diz que adota o Estado autonômico, mas na verdade Portugal é um Estado unitário, tá? Então a nomenclatura Estado autonômico nós estamos usando na que se refere à Espanha, tá? Não na que se refere a Portugal. Então ficamos assim.
existem duas formas de Estado, Estado federal e Estado unitário. E a Espanha como um caso especial, tá bom? Vamos ficar assim. Instrumentos para descentralização. Então, como tratávamos, as formas de Estado se referem aos níveis de descentralização do poder político dentro de um Estado. O Estado organiza territorialmente a administração pública dentro de diferentes graus de descentralização política. O que se utiliza para descentralizar-se politicamente? Né? Primeiro, a existência de entes regionais ou entes subnacionais. As duas nomenclaturas são usuais, tá? Entes regionais ou entes subnacionais. Quer dizer, o território é dividido em províncias ou não? Né? Em espaços administrativos, é ou não é? Tem estados que não são. Os pequenos, por exemplo, Mônaco, né? Não tem divisão nenhuma. Dominica, são muito pequenos, né? Divididos em bairros, talvez, mas acaba não sendo uma divisão política. Então, o primeiro passo, existência de entes regionais. Existem províncias? Existem esses entes? Eles têm personalidade? Segundo passo, autonomia do ente com base na lei. Então, uma coisa é descentralizar administrativamente, outra coisa é descentralizar legalmente. No caso, a lei prescreve essa divisão e dá atribuições a esse ente. Então, isso é uma forma, né, um passo a mais de descentralização. Um outro passo seria a autonomia do ente regional com base na Constituição. Quando é a própria Constituição do Estado que prevê essa divisão em províncias, que reconhece a autonomia das províncias e certas competências, poder de se autogovernar, de se autolegislar, né? Podem ser várias competências, mas no caso, com previsão da Constituição. Aí é um passo a mais. E o último passo, e o mais... que vai mais longe no sentido da descentralização, é a atribuição de poder constituinte aos entes regionais. No caso, atribui-se às províncias, vamos chamá-las assim, aos entes subnacionais, a possibilidade de ter a sua própria Constituição, que é o que acontece no Brasil, né? Os estados no Brasil têm a sua própria Constituição, seguindo o modelo dos Estados Unidos, em que há uma Constituição para cada unidade. A Califórnia tem sua Constituição, a Nova York, a Flórida, o Texas, cada unidade, cada estado tem a sua Constituição. O Brasil importou o modelo, com a Constituição de 1891, e nós temos essa situação também. Cada unidade, cada ente subnacional no Brasil, que a gente chama de Estado, tem a sua Constituição, a gente chama de Constituição Estadual. Então, atribuição de poder constituinte derivado ao ente regional. É o passo mais ambicioso aí no sentido da descentralização política. Estão acompanhando, gente? Sim, professor. Sim. Joia. Pois bem, então nós temos o Estado unitário e o Estado federal. Deixa eu voltar no slide anterior. O último passo, esse passo mais ambicioso, é o passo dado pelo Estado federal, tá? O Estado federal se caracteriza por isso, por ter uma ampla descentralização política a ponto de dar poder constituinte derivado aos entes subnacionais, aos estados, no caso do Brasil. Enquanto que nos estados unitários, os estados que adotam a forma unitária, nós podemos ter mais centralização, mais descentralização, mas nunca chega-se ao ponto de atribuir competência constitucional, tá? Poder constituinte. Então, quando dá poder constituinte, aí é federalismo. Se não chegou a esse passo, é Estado unitário. Pouco importa se é amplamente descentralizado, sem chegar a dar poder constituinte. Não importa se é altamente concentrado, centralizado. Ou seja,
é um amplo leque, é uma sanfona enorme de possibilidade de Estado unitário. E só a Estado federal se dá esse passo mais avançado, tá bom? Então, em síntese, é isso. Vamos agora, então, falar de Estado unitário e depois vamos falar de Estado federal. Claro que o Estado federal é o que mais nos interessa, porque é a nossa forma de organização política. Mas como eu gosto de enfatizar, é bom estudar também formas diversas, formas que nós não adotamos. Até por contraste, nos ajuda a entender como é a nossa organização política e entender também que nós temos outras possibilidades, né? Que o mundo que nós conhecemos não é o único possível. Essas particularidades, peculiaridades vão ficar bem visíveis na aula de formas de governo, tá? Nas formas de governo. Ali a gente vai ver formas de organização muito díspares, muito diferentes das nossas. Mas hoje não tanto. Então vamos ver. Estado unitário. Forma de Estado que possui apenas uma esfera de poderes executivo, legislativo e judiciário, com uma única Constituição. O poder central é exercido sobre todo o território. Então existe um único nível, uma única instância de poder executivo, legislativo e judiciário. Então, a partir de um poder central, governa-se o país todo. Tá? Cerca de 160 países dos 193 da ONU, com organização muito heterogênea entre si, adotam a forma unitária de Estado. É bastante coisa, né? Então, sobram aí mais ou menos 30 países que adotam o federalismo. A categoria engloba países com graus de descentralização tão díspares como Andorra e França, dois países vizinhos, mas que são muito diferentes na organização territorial. Andorra, que é pequenininho, é centralizada, né? Um único poder, não tem nenhum tipo de ferramenta de descentralização na lei, né? Muito menos na Constituição. E a França, que é altamente descentralizada, com a descentralização não é das províncias, eu esqueci agora o nome. Enfim, das suas unidades subnacionais, seus entes regionais, com base na Constituição. Essas são as províncias. Então, são países com organização muito diferentes. E os dois são unitários. Tá? Quer dizer que nenhum deles é federal. Aí uma classificação. Estado unitário simples, Estado unitário desconcentrado, Estado unitário descentralizado e Estado unitário regional. É uma classificação que a gente encontra na doutrina, mas que a gente não vai dar muita atenção a ela, aos detalhes. Tem até um slide que detalha isso, que eu vou deixar para vocês olharem depois. Mas, basicamente, se refere aos níveis, né, de descentralização. Então, o simples é o mais centralizado, que só é possível em países muito pequenos, como Mônaco, Nauru, Dominica, Santa Sé, São Cristóvão e Neves, não, estou viajando aqui. Países muito pequenininhos. Então, que não faz nem sentido fazer algum tipo de divisão política. Depois, desconcentrado, quando há alguma descentralização, com base na lei, né? Honduras é um exemplo. Daí, descentralizado, Estado unitário descentralizado, como Colômbia, como Paraguai, o Brasil Império era um Estado descentralizado. E o Estado regional, que tem amplas competências, com base na Constituição, que é o caso atual da África do Sul, da China, da França, da Itália, Nicarágua, Peru, Reino Unido, Tanzânia, Sérvia, com acento aí. Então, inclusive, alguns autores colocam o Estado regional como um terceiro tipo de forma de Estado, né? Além do Estado unitário e do Estado federal. Mas, enfim, não convém a gente detalhar aí as diferenças. Reitero, tem um slide aí mais para frente que mostra bem sistematicamente as diferenças entre eles. Esses são os estados unitários, os em azul escuro. Vejam que são muitos países, né? Cerca de 160, como estava no slide anterior.
160 e poucos, para ser preciso não, né? Mas um pouco mais abrangente. E aí a lista de países que adotam a forma unitária. E o Estado Federal? O Estado Federal é a forma de Estado em que o território nacional é dividido entre entes regionais autônomos dotados de autogoverno, ou seja, tem um poder executivo, poder constituinte, ou seja, tem a sua própria Constituição, que no Brasil nós chamamos de Constituição Estadual, assim como competências próprias exercidas pelo Poder Legislativo, delegadas pela Constituição Federal. Então, é a forma mais descentralizada de organização territorial do Estado. Tá? E mesmo dentro do federalismo há diferenças. Mesmo dentro do federalismo há diferenças. Então, dentro do federalismo, há alguns que são mais descentralizados ainda e outros menos. Há uma forma bastante descentralizada é a dos Estados Unidos e uma forma federal bastante centralizada é a do Brasil. A gente vai já deixar claro isso daqui a pouco. Mas vamos destrinchar um pouco essa definição. É a forma de Estado em que o território nacional é dividido em entes regionais. Então, primeiro passo. Existem entes regionais ou entes subnacionais. Dotados de autonomia, né? Não são soberanos. Eles são autônomos. Apenas o Estado é soberano. No Brasil, apenas o Brasil é soberano. O Paraná é autônomo. O Pará, Pernambuco, são autônomos. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. O país Estados Unidos é soberano. A Geórgia, a Carolina do Norte, New Hampshire, são meramente autônomos dentro da Federação dos Estados Unidos. Pois não, Luiz, pode falar. Professor, eu estou com um pouco de dificuldade aqui para conseguir diferenciar, mas eu tenho uma pergunta, por exemplo, assim, na Itália e na França, que possuem essa forma de governo unitário, eles não possuem, por exemplo, igual aqui no Brasil, governadores em estados? Como que funciona isso? Ah, tá, boa pergunta. Eles têm sim, eles são bastante descentralizados. Vamos pegar a França. A França é bastante descentralizada. A França tem províncias, as províncias têm um governo local, tem governador. As províncias têm legisladores locais, ou seja, eles criam legislação, válida apenas para a província. Essa divisão é baseada na Constituição, a Constituição que divide a França dessa maneira, atribui autonomia às províncias, poder executivo, ou seja, o autogoverno, auto-administração, poder legislativo, tudo isso está baseado na Constituição. O que a França difere de nós? Difere porque na França não se atribui poder constituinte, Luiz, aos entes. Não tem, as províncias lá não podem criar a própria Constituição. Não existe poder constituinte derivado para as províncias da França. No Brasil existe? Sim, existe. Cada estado pode criar a sua própria Constituição, que a gente chama de Constituição Estadual. E as constituições estaduais estão subordinadas à Constituição Federal. Nós adotamos esse modelo, que é o modelo dos Estados Unidos. Só que lá nos Estados Unidos, eles criaram essa forma por motivação histórica. A gente vai estudar bastante isso semana que vem. Mas, basicamente, as 13 colônias... Tá, spoiler da próxima aula, gente. Spoiler da próxima aula. As 13 colônias viraram 13 países em 1776, cada um soberano, cada um com sua Constituição. Inclusive, foram os primeiros a adotar a Constituição como instrumento. Em vez de um documento que descreva a organização política de uma nação e social e tudo mais, a Constituição passa a ser um documento normativo. Então, foram esses países, esses 13 países, que adotaram a Constituição com essa acepção. E depois, em 1787, aqueles 13 países se unem em um só país, chamado Estados Unidos da América, mas eles não abdicam cada um da sua Constituição. A Constituição continua válida. Só que a Constituição local passa a se subordinar a uma Constituição maior,
que nós aqui no Brasil chamamos de Constituição Federal. Lá eles chamam apenas de Constituição. Então, as constituições estaduais lá não perderam vigência e passaram a se subordinar a uma Constituição maior, que é a Constituição deles, né? Equivalente à nossa Constituição Federal. Então, lá é assim por motivação histórica. Os entes pré-existiam ao ente único, unificado, né? E aí as suas constituições se subordinaram como se fosse um guarda-chuva, né? A Constituição Maior. A Constituição Maior é a Constituição, é um guarda-chuva, e abaixo dela, é a Constituição, as constituições estaduais. No Brasil, nós importamos um modelo, só que aqui foi uma forma artificial de federalismo. Nós dividimos para colocar tudo sob o guarda-chuva da União. Lá não, lá eles uniram tudo sob o guarda-chuva da União. São perspectivas diferentes, Luiz. Não sei se você está acompanhando, porque é um tópico que a gente vai ver mais a fundo semana que vem. Mas a questão da França está clara para você, pelo menos? Ah, sim, agora ficou bem mais claro. Não tinha entendido muito bem agora. Legal. Valeu. Que bom. Então, em síntese, né, do que eu falei para o Luiz, o que difere a França do Brasil é que na França as províncias não têm competência constitucional, não podem criar a sua própria Constituição. No Brasil e nos Estados Unidos e outros países que adotam o federalismo, que eu não vou dizer quais, a Constituição, as constituições estaduais, os estados podem criar constituições estaduais. Então, muito bem. Território nacional é dividido, tá bom. Divide-se em províncias, em entes regionais. Esses entes são autônomos, não soberanos. Eles não têm soberania, eles têm autonomia. Quem é soberano é o país. Então, os entes regionais têm autonomia dentro da soberania do país. Esses entes são dotados de autogoverno, eles têm poder executivo, eles têm um governador, tem o nome que for, do governante local. Existe alguém que governa localmente, exerce um poder executivo. Ele tem competências legislativas próprias, quer dizer, pode legislar localmente. Tudo isso é estabelecido pela Constituição Federal. Agora, o passo além que eu devia ter destacado nessa definição é o poder constituinte. Tá? Tem que ter poder constituinte. É o que caracteriza o Estado Federal. Eu vou até colocar em negrito aqui, depois eu volto para dar um destaque maior. Porque se não tivesse poder constituinte aí, turma, aí vira Estado unitário. Se eu retirar poder constituinte, essa definição é uma definição possível de Estado unitário. Então é isso. O passo distintivo é esse em negrito, poder constituinte. Pois não, Paulo, pode falar. Quais as matérias que os estados podem legislar na Constituição, professor? Você se refere ao Brasil ou de maneira geral? É no Brasil. Tá bom. Isso é estabelecido pela Constituição. No Brasil, nós temos a seguinte dinâmica. A maior parte das competências é da União e apenas assuntos de interesse regional e local ficam com os estados e municípios. Essa é a distribuição de maneira bem reduzida, de maneira bem sintética, que vocês vão estudar em Direito Constitucional 2, Paulo. Em Direito Constitucional 2, as competências. E aí a Constituição diz quais são as competências. A União pode legislar sobre matéria civil, penal, tributária, administrativa, trabalhista. O que sobra para os estados? Sobra muito pouco. Então, no Brasil, a maior parte das competências é da União e o que sobra vai para os estados e o que é enumerado é dos municípios. Vocês vão estudar isso lá em Direito Constitucional 2. Diferente a situação dos Estados Unidos, Paulo. Lá, a maior parte das competências pertence aos estados. E o que sobra é da União. Não é o que sobra. É o que é atribuído à União, que é da União. Todo o resto, que é a maior parte, é dos estados. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, como vocês devem saber, cada estado decide se tem pena de morte ou não. Essa é uma face bem visível do sistema deles.
Então, tem pena de morte no Texas, mas não tem na Califórnia. Tem na Geórgia, mas não tem em Nova York. Né? Cada estado decide. E aqui no Brasil, o Paraná pode decidir se tem pena de morte? Mato Grosso do Sul, Goiás, Roraima? Não. Isso é decidido apenas em nível federal, porque é uma competência federal. Os estados não podem legislar a respeito. Lá nos Estados Unidos, os estados têm, cada qual, a sua legislação civil. Aqui no Brasil é um único Código Civil. Lá nos Estados Unidos, cada estado tem uma legislação penal, uma legislação administrativa, uma legislação eleitoral. Aqui no Brasil é uma só para o país todo. Legislação eleitoral, pensa bem, eleição para presidente, cada estado lá tem a sua legislação. Isso é meio que difícil para a gente entender, né? Então, tem estados, como talvez vocês tenham acompanhado nas eleições do ano passado, tem estados em que os votos no colégio eleitoral vão todos para o vencedor, e tem estados em que se distribui uma parcela para o vencedor e uma parcela para o segundo colocado, no sistema bipartidário deles. Na prática, bipartidário, né? Porque formalmente eles são pluripartidários. Então é isso. Essas são as competências, tá, Paulo? Então é um tópico de direito constitucional, a gente vai mencionar um pouquinho aqui. Então, cada Constituição diz a respeito. No Brasil, a maior parte das competências é da União e poucas coisas competem aos estados, tá bom? Valeu, professor. De nada. Lista de estados federais. Eu ia perguntar a vocês, mas me antecipei. Então tá aí a lista já. Quais estados federais que vocês conhecem? Eu perguntaria a vocês. Então, nas Américas, nós temos 7. O Brasil, Argentina, Venezuela, México, Estados Unidos da América, Canadá. E São Cristóvão e Neves, que é um país pequeno do Caribe. Tem 2 ilhas principais, a ilha de São Cristóvão e a ilha de Neves. Da América do Sul, os nossos vizinhos, Argentina e Venezuela. Na América do Norte, os 3 países, o México, os Estados Unidos e o Canadá. E na América Central, apenas 1. Né? Então, 3 na América do Norte, 3 na América do Sul e 1 na América Central, que mal aparece no mapa. Na Europa, são 6 países. Alemanha, Áustria, Bélgica, Suíça, Bósnia e Herzegovina e Rússia. Não sei se ajuda para vocês, mas eu costumo pensar assim, os países germânicos costumam adotar o federalismo, né? Quais países germânicos? Alemanha, Áustria, Bélgica e Suíça. 3 países com população germânica. Alemanha e Áustria, população majoritária. Bélgica e Suíça, população minoritária. Né? Então, são os 4 países germânicos da Europa adotam o federalismo. Bósnia e Herzegovina, nos Balcãs. E a Rússia. A Rússia. 2 países com grandes diferenças internas. Né? Na Ásia, nós temos 6 países. A Índia, o Paquistão, o Iraque, os Emirados Árabes Unidos, a Malásia e o Nepal. Na África, 6. A Nigéria, a Somália, o Sudão, Sudão do Sul, Etiópia e Comores, que é uma ilha da África Oriental. E a Oceania, que tem 2 países que adotam o federalismo, a Austrália e um país com território enorme, porém que não aparece no mapa, que é os Estados Federados da Micronésia. Território enorme por conta do domínio marítimo. Se vocês olham o tamanho da extensão marítima da Micronésia, é imenso, né? Tornaria um dos maiores países do mundo. Mas é um país arquipelágico, com ilhas pequenas, e é só o mar mesmo que está dentro dessa dimensão territorial. E aqui o mapa dos países, né? Os que estão em verde. Aí eu pergunto a vocês, o que esses países têm em comum para adotar o federalismo? Batendo o olho no mapa.
que vocês acham que esses países, né? E vendo a lista dos países que nós vimos, o que vocês sabem, pouco ou muito sobre esses países, pouco, muito, quase nada, mas Professor, deduzindo, o que extensão esses países têm? territorial? Boa, extensão territorial. Um dos critérios é a extensão territorial, justamente. A gente pode ver, é bem evidente aí, que os países grandes costumam adotar o federalismo. Quem falou? Professor, perdão, a Rússia, ela é considerada pertencente à Europa porque ela fica bem em cima da China. Uhum. Então você pode olhar que a Rússia está entre a Europa e a Ásia, né? É um país bicontinental, assim como a Turquia. A Turquia também está entre a Europa e a Ásia, que tem uma península onde está Istambul, e aqui é a maior parte do território. Aí não aparece para vocês, meu curso? Acho que aparece. Então, a Turquia é um país bicontinental, o Egito é um país bicontinental, parte na África, parte na Ásia, né? Qual é o critério que se considera? Nós temos a geografia humana e a geografia física. Do ponto de vista da geografia física, a Rússia está mais para a Ásia do que para a Europa. Porém, do ponto de vista da geografia humana, a parte europeia da Rússia é mais populosa do que a parte asiática. Então, normalmente se coloca a Rússia como um país europeu, sob a perspectiva da geografia humana. Então, a Rússia é um país europeu? É um país europeu. Já a Turquia costuma ser considerada um país asiático, porque apenas uma porção pequena, embora tenha uma cidade muito populosa que é Istambul, pertence à Europa. E essa é uma das dificuldades de se aceitar a Turquia na União Europeia, porque é um país asiático, né? E também tem as questões de xenofobia, de religião, seria o único país não cristão dentro da União Europeia, cujas fronteiras vão até uma região conflituosa, que é a região do Iraque, da Síria, então isso é problemático. Mas, enfim, você perguntou se a Rússia é europeia ou asiática. Do ponto de vista da geografia física, ela está mais para um país asiático. Do ponto de vista da geografia humana, que é o que normalmente prevalece em perspectiva política, ela é um país europeu, tá bom? Só um pouquinho, gente. Tem um carro parado aqui na frente, tá chamando ali, já volto. Pois bem, então uma das características bem evidentes é a dimensão territorial. Nós temos que países com amplo território tendem a adotar o federalismo. E eu já vou discorrer um pouco mais a respeito. Mas eu quero outra característica. Olhando de novo aquela lista de países, e levando em consideração o que vocês sabem a respeito, o que vocês deduzem, que outra característica esses países têm em comum? Olha, colônia? Ex-colônia? Ex-colônias? Alguns. Mas não seria esse fator. Paulo, você levantou a mão? Não, eu ia dizer que a maioria foi colônia em algum momento, professor. Vamos ver. Suíça, Áustria foi colônia, Bélgica. Fora A da maioria, Europa, né, sim, né? professor? América ali, a Austrália, aquilo ali, ou a Nova Zelândia? Austrália. A Índia também, né? Aham. Os países da África. Pode ser, mas não é isso. Não é esse o fator que estamos buscando. Eu sei te perguntar uma outra coisa, professor. Diga. Culturalmente, a Rússia está mais para a Europa ou para a Ásia? Isso é uma questão que dava uma tese de doutorado, viu? Porque há vários fatores que distinguem os russos culturalmente dos europeus e que os aproximam também. Então, a gente diria o seguinte, era um país com modo servil de produção,
até o governo do Pedro e depois da Catarina. E a partir desses dois governos, a Rússia se europeizou. Então passou a adotar, a modernizar o seu exército, a sua marinha. O Pedro o Grande trasladou a capital para São Petersburgo. Então tornou a capital moderna. Então fez um grande esforço de europeização. E eu diria o seguinte, desde então os russos estão nessa corda bamba, tendente a valores europeus e a valores autônomos que os distinguem dos europeus, né? Por exemplo, uma coisa que é bastante discorrida, forma de organização política autoritária. Os russos dizem, né? Os russos gostam de um governo autoritário. Para ele, o governante tem que ter autoridade, como Putin, né? Tem que se mostrar forte, senão não é digno do cargo, como não teria sido esqueci o nome dele, primeiro presidente, o Boris Yeltsin. Então, tem que ser alguém de pulso firme. Então essa é uma característica, dizem alguns, que seria decorrente do sistema servil que prevaleceu na Rússia por séculos e que foi superado a forceps. Então é uma questão difícil essa, viu, Paulo, de responder. Mas eu resumiria assim, eles andam na corda bamba. Então ali, tendente à Europa, tendente a repudiar a Europa. Eu tenho uma amiga russa que mora em Barcelona, onde eu a conheci, que lamentava dessa questão da União Europeia, que os russos agora não são mais europeus. Os europeus são os da União Europeia. Então os russos estão cada vez mais se distanciando da Europa. Então, ela lamentava isso, né? Vejam que curioso. Alguém mais quer pontificar alguma coisa sobre essas questões, sobre as características? Então tá, a outra característica que procuramos é o fator de desagregação interna. Ou o país é muito grande, ou o país é muito dividido. Ou é um país grande territorialmente, como é fácil de olhar aí, né? Você bate o olho, os maiores países, com exceção da China, adotam o federalismo, ou é um país pequeno muito dividido. Vamos olhar a lista de novo. Das Américas, Brasil, Argentina, Venezuela, México, Estados Unidos e Canadá são países grandes. Então, se entende que adotam o federalismo. São Cristóvão e Neves é um país pequenininho, mas dividido. Dividido em que sentido? Dividido entre as ilhas, fisicamente. Então, por que um país como esse adota o federalismo? Para permitir que cada um se autogoverne. A ilha de São Cristóvão tem um governo, a ilha de Neves tem outro governo. E os dois juntos têm um governo federal. Então, é dividido, nesse caso, dividido fisicamente. Olhando a Europa, um dos maiores países da Europa, vamos colocar da Europa Ocidental, a Alemanha. Ok, é um país de grandes dimensões. Mas a Áustria, a Bélgica, a Suíça, a gente não pode dizer que são países grandes territorialmente. Nem a Bósnia e Herzegovina. São países muito divididos internamente. A Bélgica tem três regiões, com 3 línguas diferentes. O francês, o flamenco e o alemão, 3 línguas faladas. E aí eles adotam o federalismo para permitir que cada região linguística se autogoverne. Então, os germanófonos têm um governo, os francófonos têm outro governo. Né? A Suíça, a mesma coisa. A Suíça tem 4 línguas. O francês, o friulano, o italiano e o alemão. 4 línguas, 4 regiões linguísticas. E aí eles têm vários cantões, eu não me lembro agora, mas vai aparecer em alguns slides quantos cantões eles têm, que é o nome das administrações. E cada cantão tem uma língua diferente, predominante, tal, e cada um se autogoverna. Cada um tem seu governo, tem suas leis, tem o seu poder, o seu governador, né? Não sei se eles chamam de governador, tem os seus legisladores locais, e todos eles juntos têm um governo federal. A Suíça é muito dividida. A Bósnia é muito dividida também. O país se chama Bósnia e Herzegovina. Quais são as unidades? São 2. A Bósnia e a Herzegovina, 2 unidades. E qual é a divisão?
A divisão é que na Bósnia estão cidadãos muçulmanos de origem turca, e na Herzegovina estão cidadãos eslavos, cristãos, em sua maioria cristãos. Veja que é uma grande divisão interna, linguística e religiosa, e étnica, né? Divisão étnico-linguístico-religiosa. Como eles encontram a solução para esse balaio de gato? Cada um se autogoverna. A Bósnia tem um governo, a Herzegovina tem outro governo, e os dois juntos têm um governo federal. A gente pensa, por que um país desse não se divide logo, né? Vai cada um para um lado? Eu não sei. É algo que eu me pergunto. Mas eles decidiram assim, manter-se unidos. A Bósnia e a Herzegovina é um país só. Não falam nem a mesma língua. Mas eles se mantêm unidos. A Rússia junta os dois. A Rússia é um grande país territorialmente, com uma grande quantidade de nações dentro de si. É um estado multinacional, com línguas, culturas, etnias, religiões diferentes. A Rússia, em seu projeto de expansão para o Oriente, até o Pacífico, foi anexando diferentes povos. E eles, desde o início, chamaram de Rússia. Então, eles dão autonomia para esses governos locais, que eles chamam de repúblicas. Eles dão autonomia a esses povos locais, né? Mas eles optaram para estabelecer um nível de centralização tal que chamam tudo de Rússia. Não existe uma região dos russos, é tudo Rússia. As entidades locais até podem ter uma designação própria, uma denominação, mas é tudo Rússia. Eles fazem questão de não haver uma etnia própria russa. Todos eles são russos. Então é um governo centralizador que adota essa política há 300 anos na sua expansão para o Oriente e que consolidaram por meio de ferrovias, né? A ferrovia permitiu que a Rússia anexasse territórios atrás de territórios até chegar à Sibéria. A Índia é um grande país com uma grande divisão. O Paquistão também é um grande país, territorialmente falando, é um país amplo. O Iraque tem grandes divisões internas. Os Emirados Árabes Unidos têm diferentes governos locais. A gente vai estudar na aula sobre sistemas de governo, mas tem emires, tem governantes locais com dinastias locais. A Malásia tem diferentes culturas, etnias, e é um balaio de gatos também. O Nepal é um país é um país montanhoso, fica nos Himalaias, e os povoados têm grande dificuldade de comunicação, então adota-se o federalismo justamente para permitir a autonomia. Cada um se autogoverna dentro das suas limitações de comunicação, né? A Nigéria também é um país grande e bastante dividido. Mesma coisa a Somália. A Somália está até em guerra há décadas. O Sudão, grande, Sudão do Sul mais por questões étnicas mesmo. A Etiópia também, um país com uma grande divisão interna. Comores, por conta de questões também de ilhas, fisicamente dividido. A Austrália, porque é amplo. Estados Federados da Micronésia também, porque é um país dividido em termos físicos, em termos de ilhas. São milhares e milhares de ilhas, não é figura de linguagem, não, é isso mesmo. São milhares de ilhas e cada porção se autogoverna, né? E todos juntos têm um governo federal, um governo só. Então, voltando ao mapa, o que tem em comum esses países? Ou são países muito grandes, ou são países muito divididos, ou os dois juntos, como é o caso da Rússia. Por que o federalismo é bom para eles? Para os países grandes, o território é grande demais para ser administrado de uma única porção. Então, eles adotam governos locais. Então, o federalismo é bom nesse caso. E nos países muito divididos, embora pequenos, o federalismo é bom porque permite que cada parcela da população, com suas diferenças, se autogoverne. E juntos tem um governo federal. Esse é o que tem em comum esses países que adotam o federalismo, tá?
Nossa, a hora passou, já é 11h23. Deixa eu só ver o que mais que eu tenho aqui, porque tem muita coisa ainda para falar. Deixa eu só ver se eu vou deixar alguma coisa. O que eu vou deixar para a semana que vem. Ixi, tem muita coisa ainda. Então tá, eu vou só falar mais alguns tópicos e a gente encerra. Antes de ir para o próximo slide, deixa eu pegar o que vocês sabem aqui da nossa organização, aqui na nossa região. Foz do Iguaçu, Cidade do Leste, Porto Iguaçu. Aqui em Foz, nós estamos no Paraná. No Paraná, nós temos um governador e nós temos legisladores locais, que são os deputados estaduais. E aqui o Paraná tem autonomia com base na Constituição e mais. O Paraná tem uma Constituição. Né? O Paraná tem uma Constituição estadual. Atravessamos a Ponte da Amizade e chegamos à Cidade do Leste. Estamos no Paraguai. O Paraguai tem entes subnacionais? O Paraguai divide seu território? Existe um equivalente ao Paraná no Paraguai? O que vocês sabem, gente? Sei que muitos não são daqui, né? Mas o que vocês já sabem a respeito? Ninguém sabe nada? Muito bem. Pior que não, professor. Não sabe nada, Paulo? Você é da onde, Paulo? É pior que eu sou daqui, professor, mas não sei E igual. não sabe de nada? Tem que visitar mais os vizinhos, hein, Paulo? Pois é, professor. Professor. Oi. É o Eric, eu não entendi direito a tua pergunta. É uma parte do Paraguai que pertence ao Paraná? Como assim? Então, o que eu pergunto é, se eu vou ali no Paraguai, Eric, existe um ente equivalente ao Paraná no Paraguai? O Paraguai divide o território em províncias, em estados? É isso que eu estou perguntando. O que você sabe, Eric? Eu não sei nada, vou esperar tu responder, professor. Você é daqui também? Não, eu sou do Rio de Janeiro. Pertinho, mas... Você é daqui. Professor, Fala, Ives, fala. eu acho que não. Você é da onde, Ives? Oi? Você é da onde? Eu sou daqui mesmo, mas eu morei por um bom tempo em Cuiabá, então eu não peguei tanta cultura, né? Entendi. Informações. Mas eu acho que não, porque pelo que eu vi, assim, de notícia, nunca foi citado o governador, pelo que eu vi. Ok. Mais alguém quer compartilhar seu conhecimento? Eu acredito, mesma ideia do Ives. E você é da onde, Luiz? Eu sou aqui de Foz e a Milena também comentou ali que acho que não. Milena? Eu já vi alguma coisa de departamentos, mas eu não sei como funciona. Opa, Agatha, e você é da onde, Agatha? Eu sou daqui. Muito bem. Alguém honrando a proveniência local. É isso aí, Agatha, departamentos. Você tem razão. Agora que eu vi que tinha comentários, eles falam da ferrovia transiberiana, corta a parte europeia até a parte extrema asiática da Rússia, e a ferrovia transiberiana é o que garantiu a soberania da Rússia sobre essas regiões todas. Não é pouca coisa, não. Milena, eu acredito que não, mas não faço ideia também. A Marcela, eu sei que tem 17 departamentos, algo assim. É isso aí, Marcela. São departamentos, como nos lembrou a Agatha. Departamentos. E como se chama esse departamento aqui onde fica a Cidade do Leste? Como se chama esse departamento? Hein, Marcela? Hein, Agatha? Aí eu vou ficar devendo. Ana Cristina, Alto Paraná. Muito bem, Ana. É o Alto Paraná. Então, ali nós temos o departamento de Alto Paraná. Em Alto Paraná, eu ia continuar as perguntas, né? Mas eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. No departamento de Alto Paraná, eu perguntaria, eles têm um governador? Sim, eles têm um governador. Eles têm legisladores? Sim, eles têm legisladores. Essa divisão
é amparada na lei? Sim, é amparada na lei. Mas não é amparada na Constituição. Departamento do Leste, não, é Alto Paraná mesmo, tá, Paulo? Então, em tese, vejam bem, em tese, os legisladores em Assunção podem suprimir os departamentos, podem reorganizar os departamentos, retirar competências. É só criar uma lei, né? É só criar uma lei. Então, o departamento de Alto Paraná é parecido com o Paraná? É parecido, mas não tem o grau de autonomia que tem o Paraná. Aqui no Brasil, os deputados e senadores não podem suprimir a autonomia do Paraná. Os deputados e senadores não podem mudar a legislação paranaense, retirar a competência constitucional, mudar a Constituição estadual. Por quê? Porque no nosso sistema federal existem essas divisões amparadas na Constituição e a Constituição, inclusive, dá poder constituinte para os estados. Então, isso não pode ser feito dessa maneira, né? O Pacto Federativo, de que a gente vai falar semana que vem, não permite isso. Já no Paraguai, em tese, isso poderia acontecer. Isso não acontece porque tem implicações políticas, né, eleitorais, mas em tese pode ser feito. Professor, então os municípios eles se remetem diretamente à Constituição do país, não necessariamente aos departamentos. Você está falando do Paraguai? Exato. Os municípios, aí é uma questão da legislação deles. Tem questões que se remetem ao departamento, né? E tem questões que se remetem ao governo nacional, Marcelo. Você é de onde, Marcelo? Pato Bragado. Pato Bragado, um pouco mais distante. Exato. Mas faz divisa com o Paraguai também. É, divisa com o Paraguai. Bacana. Então, Marcelo, os municípios lá não têm autonomia, como tem aqui. Aqui no Brasil nós temos o federalismo de 3 níveis. Nós temos a União, 26 estados e o Distrito Federal em nível estadual, e em nível municipal nós temos 5.400 e poucos municípios, são 3 níveis. Lá no Paraguai não, o município não tem autonomia, tá? E o governo departamental não tem Constituição, tá? Nem atribuições constitucionais. Voltando para cá e atravessando a ponte Tancredo Neves, nós chegamos à Argentina, chegamos a Puerto Iguaçu. Não vou continuar com as minhas perguntas, mas enfim, lá em Puerto Iguaçu, nós observamos que há uma entidade parecida com o Paraná, que eles chamam de províncias. Na Argentina, os entes subnacionais são chamados de províncias. E a província ali é a província de Misiones. Em Misiones, eles têm um poder executivo local, com um governador, assim como o Paraná, com uma assembleia de legisladores locais, cujos nomes me fogem agora, né? Aqui a gente chama de deputado estadual, lá eles têm equivalentes, algo como deputado provincial, não me lembro agora o nome certinho. E mais ainda, Misiones tem uma constituição, assim como o Paraná tem uma constituição. Ou seja, Misiones é muito parecida com o Paraná. Por quê? Porque a Argentina também é um estado federal. A Argentina também adota o federalismo. Então, na Argentina e no Brasil existe uma Constituição Federal. A Constituição Federal dá competências às províncias, aos entes subnacionais. Na Argentina eles chamam de províncias, no Brasil a gente chama de estados. E cada uma dessas unidades, cada um desses entes regionais, tem a sua própria Constituição, tanto no Brasil quanto na Argentina. O Paraná tem a sua Constituição, Misiones tem a sua Constituição. No Paraguai é diferente. Tá? No Paraguai, que é um estado unitário, há uma outra forma de organização. Ô, professor, perdão. Pois não, Ives, pode falar. Essa questão da organização da Argentina, podemos falar que é cultural também? Porque, se você for pegar, temos culturas muito semelhantes, principalmente no sul, né? A questão do povo gaúcho. Tanto que nas músicas antigas é citado que no Império era provincial, né? Tanto na Argentina, que era outro país, quanto no Brasil, que tem aquela província de São Pedro, né? Aqui do sul. Pode-se dizer que é cultural também? Olha, eu não iria para esse aspecto cultural. Eu diria que há implicações históricas. Se você pegar o Uruguai, Ives, o Uruguai é muito mais próximo da
a Argentina do que nós, e o Uruguai não é federal, né? O Uruguai é um estado unitário. Agora, há implicações históricas na Argentina? Sim. A Argentina adota o que nós chamamos de federalismo histórico, porque eles têm uma história muito parecida com a dos Estados Unidos nesse aspecto. Eu contei brevemente que os Estados Unidos foram 13 países que se uniram em uma só soberania. A Argentina, quando se torna independente, em 1816, as províncias são praticamente soberanas. As oligarquias locais é que governam cada província, logo da independência. E aí eles unem as províncias, os governos, em um governo só. Inclusive, eles têm até uma guerra, um conflito para definir se seria um governo unitário ou um governo federal. É o conflito entre unitaristas e federalistas na Argentina. Se vocês derem um Google, vocês vão ver que é um conflito importante na Argentina. Até que venceram os federalistas, né? Ou seja, com um governo em Buenos Aires, que a partir de Buenos Aires subordinava os demais governos provinciais, que eram governados por oligarquias. Ok, Ives? Aqui as entidades federativas que eu dizia, né? Então, a Alemanha tem 16 estados, a Argentina 23 províncias e um distrito federal, a Austrália 6 estados e 5 territórios. Veja que a nomenclatura tem significado local, né? A gente não consegue entender muito bem. Mas a Austrália, 6 estados e 5 territórios. A Áustria, 9 estados. Bélgica, 3 regiões e 3 comunidades. Bósnia e Herzegovina, 2 entes, uma federação e uma república. O Brasil tem 26 estados, um distrito federal e 5.564 municípios. Porque nós temos 3 níveis de federação, vamos falar disso semana que vem. Canadá, 10 províncias e 3 territórios. Comores, 3 ilhas. Emirados Árabes Unidos, 7 emirados. Estados Unidos da América, 50 estados e um distrito federal. Etiópia, 9 regiões administrativas e 2 cidades especiais. Índia, 28 estados e 7 territórios da União. Iraque, 15 províncias e 3 regiões autônomas. Malásia, 13 estados e 3 territórios federais. México, 31 estados e um distrito federal. Micronésia, 4 estados. Nepal, 14 zonas. Nigéria, 36 estados e o território da capital federal. Paquistão, 4 províncias, um distrito federal, áreas tribais e 2 territórios administrados. Rússia, 21 repúblicas autônomas, 46 regiões, 9 territórios, 4 comarcas e 2 cidades federais, que são São Petersburgo e Moscou. São Cristóvão e Neves tem 9 paróquias. Sudão tem 25 estados. Suíça tem 26 cantões. E Venezuela, eu ia falar quantos cantões na Suíça, né? São 26, bastante para um país pequeno. Venezuela, 23 estados, um distrito capital e dependências federais. É isso. Vamos ficar até aqui, então, na aula de hoje. O que sobra fica para a aula da semana que vem. Da semana que vem, não. Daqui a 2 semanas, né? E daí a gente vai tratar, depois de ver essas partes que faltam, vamos tratar do federalista. Então, até lá, tenho lido já o artigo sobre o federalista. É isso, gente. Esse é o conteúdo de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar ou digitar aí enquanto eu abro a chamada. Prof, posso fazer uma pergunta de outra aula? Pode falar. Aquele trabalho que você passou, aquela atividade que você passou sobre os... Qual disciplina? Que a gente tinha que ver os vídeos dos TCCs. Metodologia. Isso, eu não consegui de jeito nenhum achar esses vídeos e entrar na equipe. É mesmo? Sim. Já tá com atraso, mas mesmo para entregar com atraso eu queria tentar conseguir, né? Mas tá difícil. Poxa, eu achei que isso estava tranquilo, porque eu pedi para eles liberarem e eles falaram, não, cara,
Só fazer aquele caminho que chega aos vídeos. Eu não consegui. Tá bom, eu vou reiterar o pedido, então, e dou um aviso no bate-papo da disciplina, Aline. Tá bom, obrigada. Nada. Deixa eu anotar isso aqui para não esquecer. Muito bem. Abraão. Não tá aí o Abraão? Ágata. Presente. Alessandra. Está, Alessandra? Reiterando, turma, eu deixei comentários nos trabalhos, tá? Na prova, deem uma olhada lá se tiverem alguma dúvida. Bom, vamos deixar para a próxima aula. Mas deem uma olhada nos comentários da prova, nos comentários ao trabalho, e a gente pode tornar a falar. Aline. Presente. Amanda. Presente. Ana Beatriz. Presente. Ana Carolina. Presente. Ana Cristina. Presente. Você mora onde, Ana Cristina? Eu moro aqui mesmo. Tudo bem. Ana Garcia. Presente. Beatriz. Presente. Bianca. Presente. Bruna. Camila. Daniele. Henrique. Presente. Eric. Presente, professor. Felipe. Presente, professor. Gabriel Delgado. Presente. Gabriel Furlan. Presente. João. Calil. Presente. Letícia. Presente. Luiz. Presente. Marcela. Presente. Marcelo. Presente. Maria Eduarda. Presente. Maria Luísa. Presente. Mariane. Presente. Milena. Presente. Najib. Natália. Presente. Otávio. Presente. Pamela. Presente. Paulo. Presente, professor. Aissa. Presente. Robson. Presente. Yasmin. Ives. Presente, professor. Ok, deixa eu ver se alguém respondeu aqui. Não. Isso aí. Então tá, turma. Encerramos por aqui. Obrigado aí pela audiência. Vejam as provas e os trabalhos e dúvidas me perguntem na aula da próxima aula, tá? Semana que vem, feriado. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Valeu, Até lá. professor. Muito obrigado, professor. Bom Até fim mais. de semana para o senhor. Obrigado eu. Pra vocês Bom também. final de semana, professor. Até mais. Obrigado.